Está arredores de Maputo Matola e precisa ir a algum sítio em pouco tempo, mas o taco não chega? Liga agora para o Chopela Rei de Maputo, menciona o meu nome e ganha um desconto. O Chopela Rei de Maputo faz também entregas de encomendas. Quer saborear um lanche delicioso de verdade? Ai, que fome! Anagil Catering. Temos mini bolos a 449 meticais, churrascos, refeições para toda a família, pizzas, salgados, doces e muito mais. Liga para o número 84-880-1418. Faça a sua encomenda e habilita-se a ganhar grandes promoções. Estamos localizados na Matola Fomento e fazemos entregas. Anagil Catering. Nós somos a qualidade que você procura. Olá, meu caro, seja muito bem-vindo a este vídeo no qual nós vamos falar de guerra. Hurry up, Piccolo! Hurry up, Piccolo! Guerra é aquela coisa que todo mundo sabe. Arma aqui, bomba aqui, explosão aqui, carta para ali, insulto para colar e tal. Todos lutam em torno de uma certa coisa chamada riqueza. Quero pegar arma. Nem quero, pai. Eu Tá. quero. Estão todos em busca da riqueza. E eu quero lhe explicar o que são guerras, por que existem as guerras e quem são as pessoas que lutam nessas guerras todas. E é o seguinte, guerra é um conflito que geralmente tem sido militar, entende? Nunca se diz guerra, no nosso entender, guerra... Espera fechar a porta. Anda, tô no foco. Quer fechar a porta. Guerra, de uma forma simplificada, é aquele conflito onde duas ou mais pessoas não se entendem com relação a um determinado assunto. Então, eles não conseguem discutir assim, vocalmente, para chegarem a um certo tipo de acordo. Então, decidem usar a força. Não interessa que tipo de força. O que é que vem a significar aquela força? Aquela força vem a significar um diálogo clarificador do poder do outro sobre o outro. Consegue entender? Então, eles usam a força para poderem mostrar o quão poderosos eles são, entende? E nessa mesma hora, quem é que sofre? São aqueles 2 ou 3? Não, não são aqueles 2 ou 3, porque os 2 ou 3 são os idealizadores. A pessoa que sofre é um cidadão comum como eu, como tu, como qualquer outro, consegue entender? São essas pessoas que sofrem os efeitos da guerra. A família, a todo indivíduo ligado àquele cidadão que planificou a guerra fica protegido. Não sai à rua, não falta-lhe coisa para comer, quando o cidadão comum passa fome, fica sem água, fica sem escola, fica sem estrada, fica sem nada. Quem são então essas pessoas que lutam? São pessoas contratadas por aqueles senhores 2 ou 3 por via de promessas que é: Senhor, eu tô zangado com Paulino. Paulino, quando eu digo uma coisa, ele não concorda. E eu quero que ele concorde. No caso, você tem que ir matar Paulino para eu ficar sozinho, porque eu tenho uma ideia que é melhor para ti. No caso, assim que eu ganhar e eu me manter como presidente aqui, eu vou te dar cargo X, cargo Y, cargo V, cargo P. Então, o outro cidadão, ele se deixa convencer que eu vou ter uma vida organizada, vou ter minhas contas pagas, vou poder viajar para a Etiópia, para sei lá onde, à vontade, porque eu serei o comandante máximo. No caso, ele fica com a missão de recrutar outras pessoas. Ele recruta. Vamos lá supor que essa guerra seja para derrubar um certo presidente, porque não se acredita num certo governo, entende? Então, procuram-se essas pessoas para irem lutar, para poderem derrubar aquele presidente. O que acontece? Vai que esse cidadão ganha. Quando ele ganha, quem está com a ideia é ele. Convenceu pessoas que nem têm especialização nas áreas em que foram prometidas as suas colocações. Consegue entender? Então, ele sobe ao governo, começa a governar e as coisas mantêm-se na mesma. E aí nós vamos mantendo uma circulação de guerra para poder se substituir o outro cidadão. Consegue entender? As guerras visam tirar alguém ou alguma coisa de um certo sítio à força. Consegue entender? Uma coisa que no diálogo poderia levar 60 anos, eles preferem encurtar o tempo, tirando aquela coisa em 3 meses. Consegue entender? Tá claro esse vídeo, né? Agora, eu quero explicar-lhe de uma forma um pouco simplificada. É o seguinte, as guerras não são lutadas na sua maioria na cidade, são lutadas no campo. Mas elas não são planificadas no campo, são planificadas num gabinete, numa sentada, com água na mesa. Eles dizem assim, ok, está na hora de se lutar aqui. Eles se ligam, tipo, senhor, a partir de amanhã, ataque no sítio X. Estão sentados os donos das guerras num certo lugar, consegue entender? E geralmente nas cidades, as guerras
entram dificilmente. Para dizer o que é com isso? Que a guerra é planificada na cidade, lutada no campo, mas a independência, ou seja, a vitória, não é comemorada lá onde se lutou, vem-se comemorar aqui onde se planificou. Consegue entender? E as pessoas que lutam nessa guerra, às vezes nem se beneficiam de nada. Por quê? Você tem um plano que só aceita 1000 pessoas, mas para se lutar a guerra toda, você precisa de milhares de pessoas. Então você recruta o máximo de pessoas e coloca simplesmente 2 ou dezenas de pessoas. E aquelas tantas pessoas ficam indignadas. Daí sai um outro cidadão no meio daquelas pessoas indignadas para poder tirar aquele que subiu ao poder usando coisas ou promessas falsas. Consegue entender? Daí nós vamos manter aquela situação. No caso, o que eu quero dizer? Se está aqui alguém a ver este vídeo e sabe sobre guerras, essas coisinhas todas, o que eu tenho a dizer é que as guerras dentro de um país nunca acontecem sem que o dono desse país saiba dessas guerras. Consegue entender? No caso, o dono do país é o presidente, que representa o povo. O presidente é quem viaja para qualquer lugar. Então, se existe algum tipo de guerra dentro de um certo país, isso significa que o presidente tem conhecimento disso, entende? E tem poder, entende? Por quê? Porque na estruturação de um país tem aquelas coisas que nós chamamos de forças armadas. Tem o poder desse mesmo cidadão de mandar liquidar aqueles que poderão ser os donos dessa cena. Só que a política é a máfia legal. Consegue entender? Isso aqui é a política, é a máfia legal. Onde ninguém, desde que seja superior, não há consequência, não há nada. Entende? Então, é por isso que em alguns países ainda existem guerras até hoje. E eu espero que este vídeo tenha servido de um pouquinho só de aula de história, aula de qualquer outra coisa, e que você tenha compreendido. Caso tenha compreendido, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e não se esqueça de seguir o maninho aqui em tudo quanto é rede social. Vamos caminhar juntos rumo ao futuro! Guerra! Ei, esqueci um beijo chupa! Um beijo chupa!